Um gás encerrado por um cilindro com um êmbolo móvel recebe de uma fonte térmica a quantidade de calor de 8 calorias, submetida a uma pressão constante, provocando uma expansão isobárica desse gás, que varia seu volume, como mostra o gráfico. Então está aí o gráfico, a pressão é constante, né, e o volume varia de 1,2 até 4,4. Pode-se afirmar que a variação da energia interna desse gás, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, considerando uma caloria igual a 4 joules, vale. Então aí a gente vai ter que calcular a área, né, a partir da área daquele gráfico a gente determina o trabalho e faz o calor menos trabalho, vai dar a variação da energia interna. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, tá aí. A área vai ser base vezes altura. Então, a altura é 4, a base é 3,2, o trabalho 12,8. Para aplicar a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que passar a quantidade de calor, que ele deu 8 calorias, para joule, porque esse trabalho que a gente acabou de encontrar está em joule. Então, a gente vai pegar o 8 e multiplicar por 4, porque uma caloria equivale a 4 joules, estava no enunciado. Então, 8 vezes 4, 32. Agora a gente aplica a primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos W. Então, ΔU vai ser 32 menos 12,8. Então, a variação da energia interna dá 19,2. Letra A é a opção correta. A próxima questão fala assim: o gráfico abaixo mostra um gás ideal que se dilata isobaricamente sob pressão de 10 N por metro quadrado. Então está aí o gráfico, ó. Ele passa de um volume inicial 2 metros cúbicos, passa para o volume final de 8 metros cúbicos e a temperatura vai de 200 a 800 Kelvin. Se o gás recebeu durante o processo 150 joules de calor, a variação da energia interna do gás e o trabalho realizado no processo são respectivamente iguais a... Então, para calcular a variação da energia interna, a gente precisa do trabalho. Então, primeiro a gente calcula o trabalho. Depois a gente chega na conclusão qual a variação da energia interna. Vamos ver como é que fica isso. O trabalho, nesse caso, transformação isobárica, a gente vai usar a fórmula P vezes ΔV. Por que não usa o gráfico, calcular do gráfico? Porque o gráfico que a questão deu foi de volume contra temperatura. Você só vai usar a área para calcular o trabalho se o gráfico for pressão contra volume. Se for volume e temperatura, não pode. Então, a gente vai usar a fórmula da transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. A pressão, o enunciado deu, vale 10 N por metro quadrado, e a variação de volume foi de 2 para 8, variou 6 metros cúbicos. Então, o trabalho é 10 vezes 6, 60 joules. A variação da energia interna é o calor menos o trabalho. O calor vale 150. O enunciado deu. O trabalho a gente acabou de calcular, vale 60. Então, ΔU vai ser 150 menos 60, que é igual a 90. Então, a resposta correta é a letra A. A próxima questão fala assim: 1 mol de um gás ideal, inicialmente a temperatura de 300 Kelvin, é submetido ao processo termodinâmico ABC mostrado no diagrama V versus T, volume versus temperatura. Então, nesse caso, a gente também não pode calcular trabalho utilizando a área, ok? Determine o trabalho realizado pelo gás em calorias. Considere R igual a 2 calorias por mol Kelvin. Então, vamos ver como é que fica isso. Para calcular o trabalho, a gente vai ter que usar a fórmula de trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, transformação isobárica. O trabalho que a gente vai calcular, basta só o trabalho de A para B. Porque de B para C, você repara que é uma transformação isométrica. Então, o trabalho é zero, porque não tem variação de volume.
Então basta eu descobrir a que pressão ocorreu a transformação de A para B. Então eu vou aplicar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então a pressão vai ser, você pega o ponto A e o ponto B, vou pegar o ponto A, que o volume vale 0,1, o número de mols é 1, o R nesse caso vale 2, porque ele quer resposta em calorias, e a temperatura vale 300. Fazendo essa conta, a gente chega na pressão igual a 6.000, ok? Então o trabalho vai ser pressão vezes variação de volume, o trabalho vai ser 6.000 vezes 0,2, porque o volume foi de 0,1 para 0,3, então variou 0,2. Então o trabalho é igual a 1.200 calorias, letra A. Um estudante verifica a ação do calor sobre um gás perfeito inserido em uma seringa de vidro, aquecendo-a com uma vela e mantendo fechada a sua saída. Está aí a figura. Desprezando-se o atrito entre o êmbolo da seringa e o vidro, pode-se afirmar que, durante o aquecimento, a afirmativa correta aí é a letra B. Ó. Se a pressão do gás se mantiver constante, a energia interna do sistema aumenta, fazendo com que o gás realize trabalho deslocando o êmbolo da seringa. Então é isso aí, o gás está recebendo calor da vela, a energia interna desse gás vai aumentar, e para que a pressão não aumente, para que a pressão se mantenha constante, o êmbolo vai ter que se deslocar, o gás vai ter que realizar trabalho.